texto de Ruth, tendo em vista que nós iniciamos no domingo passado uma nova série, agora nesse livro, e hoje nós vamos meditar do versículo 6 ao 22. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, e se você tem várias opções aí no seu smartphone ou tablet, você possa selecionar aí a Bíblia NVI, que será a usada para a nossa exposição nessa manhã. Então abra a sua Bíblia, nós vamos orar primeiramente, pedindo ao Senhor que nos abençoe, desde a leitura até a exposição da palavra dele. Oremos, irmãos. Santíssimo Senhor, mais uma vez aos teus pés nos colocamos, confiados, Senhor, na tua misericórdia, na tua graça sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu a tua palavra e ela está diante de nós, mas entendemos, Senhor, que carecemos da tua assistência, da tua iluminação, para não só entender, mas também precisamos, Senhor, da graça para colocarmos em prática e aplicarmos tudo isso à nossa vida. Pedimos a tua bênção, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 22. Todos encontraram? Então, farei a leitura da palavra do Senhor. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor tornou-se contra mim.
o Todo-Poderoso trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Mas elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém. Meus irmãos, uma das grandes invenções da humanidade foi a fotografia. Antes da invenção da fotografia, para você ter um retrato de uma pessoa, de uma paisagem, de um objeto, você precisava da habilidade de um artista e de um trabalho longo, de horas, às vezes dias ou meses, para que ele pudesse retratar uma pessoa ou uma cena importante. E a fotografia nos trouxe isso, essa capacidade de registrar os momentos, os instantâneos da nossa vida. Só que a fotografia ela evoluiu, e a partir da fotografia você tem hoje filmes, que nada mais são do que fotografias colocadas em movimento, em série, uma após a outra. E isso nos dá a ilusão de que nós temos um movimento na tela, no smartphone, na televisão ou na tela do cinema. Uma fotografia nos dá uma visão de um instante no tempo, mas o filme ele nos dá uma visão muito maior do momento e com muito mais detalhes. Eu acho que você já deve ter pensado assim, já pensou se Jesus tivesse vivido na época dos smartphones? Imagina o tanto de selfie que as pessoas iam tirar com ele, né? Imagina você poder acessar o YouTube e você ver lá Jesus pregando o Sermão da Montanha. Nossa! Quanta informação nova, quanto detalhe a gente teria sobre o nosso Redentor. Quanto conhecimento a mais nós poderíamos ter da sua pessoa e da sua obra através de um vídeo, através de um filme real da sua própria pessoa, da sua própria obra. O que nós vemos, irmãos, na história de Ruth, na história de Noemi, é alguns momentos registrados, e esses momentos formam episódios, e juntos eles formam uma temporada inteira. Uma temporada inteira. E o problema nosso é que nós ainda estamos nesse episódio. Na verdade, nós já conhecemos o final desse episódio. Na verdade, nós conhecemos a história da temporada inteira, da história de Ruth, da história de Noemi, da história de Boaz, da história desses servos de Deus. Mas eles não sabiam, eles não tinham filme, eles não tinham história diante deles. Eles estavam vivendo essa história. E se essa história aqui, irmãos, fosse um quadro emoldurado, seria um quadro emoldurado pelo verbo retornar. Retornar. Se você observar com atenção o texto, principalmente se você tiver acesso aí ao texto hebraico, você vai ver que uma mesma palavra, um mesmo verbo se repete ao longo desse texto. O texto inicia o verso 6 e termina lá no verso 26 com esse verbo que é retornar, voltar. Esse verbo ele é repetido 12 vezes aqui nesse texto. Quem sabe, às vezes, o autor inspirado usou esse verbo 12 vezes justamente para aludir para as 12 tribos de Israel. A importância dessas tribos estarem juntas no país em que Deus as colocou, na terra que Deus deu a elas, terra que Noemi e seu esposo haviam deixado e agora estavam retornando para ela. Então, se essa história de Ruth fosse um quadro emoldurado por esse verbo retornar, nós poderíamos dar o seguinte título, que é o tema da nossa mensagem hoje: a providência redentiva no retorno da filha pródiga. A providência redentiva no retorno da filha pródiga. E aqui é importante a gente trazer uma definição para os irmãos. O que é providência? Eu sei que muitos já são formados, pós-graduados em teologia e já têm uma ótima definição de providência. Mas eu sei que nem todos têm, às vezes, o mesmo conhecimento. Eu sei que há muitos novos na igreja que talvez possam ainda não ter uma boa compreensão do que é a providência do Senhor. E o conceito de providência na teologia, na nossa teologia, é muito mais do que Deus meramente prover algo, dar algo, como muitas vezes a gente
aplica no nosso dia a dia. Deus proveu. Deus, na sua providência, nos provê, nos dá alguma coisa que nós necessitamos. O termo vem do latim e significa ver de antemão. Significa que Deus tem o conhecimento prévio, tem um conhecimento total daquilo que virá, daquilo que vai acontecer, porque Ele mesmo é o autor da história. Ele mesmo é o diretor dessa grande história. Então Ele tem todo o conhecimento. Então Deus, porque Ele tem esse conhecimento prévio, Ele de antemão move os acontecimentos, move todas as coisas, provê todas as coisas para o seu propósito, o propósito dessa grande história que Ele está escrevendo. Então providência tem a ver com o plano de Deus, relacionado com a sua criação e especialmente relacionado com o seu povo, com o povo da aliança, o povo que Ele quer remir para si, para o seu filho. Então essa história, irmãos, de Ruth, essa história de Noemi, e aqui o enfoque maior é Noemi, obviamente, nesse texto de hoje, essa história exemplifica bem a providência redentiva do Senhor Deus. Nós vemos a providência de Deus na visitação dele ao seu povo. Veja que o texto diz aí que Yahvé, que é o nome do Deus da aliança, é o nome pactual do Senhor, com o qual ele se relaciona com o seu povo, diz que Yahvé visitou o seu povo dando pão onde ele antes havia fome. Então veja que Deus vem em encontro ao seu povo, Ele vem visitar, Ele vem em auxílio, como diz aí a tradução NVI. E essa palavra hebraica que é traduzida aí na NVI como tinha vindo em auxílio, é a mesma raiz do verbo visitar. Em outros contextos, às vezes a palavra é traduzida assim, ou dependendo da versão que você tiver em mãos, ela vai ser traduzida como visitar. E ela aparece muitas vezes nesse contexto de aliança entre Deus e o seu povo. E Deus então vem visitar o seu povo, quer seja para abençoá-lo, quer seja para salvá-lo, ou também para discipliná-lo, para puni-lo pela quebra da sua aliança. E é o contexto então que determina se esse visitar é misericordioso, gracioso, ou se esse visitar realmente é punitivo, é disciplinador da parte do Senhor. E aqui o texto aponta para esse contexto de misericórdia, de favor de Deus para com o seu povo. Antes não havia pão na casa do pão, agora Deus trouxe pão de volta para a casa do pão. Agora a questão que a gente deve se perguntar é a seguinte: será que Deus veio visitar para ser favorável somente dando pão terreno? Somente dando aquele pão, aquele alimento que eles estavam carecendo e estavam ali ameaçados, às vezes até de morte? Ou será que ao visitar para dar pão a esse povo, Ele está preparando algo bem maior em cumprimento da sua aliança? E é o que nós precisamos observar nessa história. Também vemos aqui na história de Noemi a providência de Deus no retorno delas. No retorno, na verdade no retorno de Noemi, né? Porque Ruth não era de Judá. Então, vê que Deus providencialmente faz com que Noemi decida retornar. E como que ela faz isso? Diz que ela soube que o Senhor veio visitar o seu povo. Ela soube que Deus trouxe pão novamente para a casa do pão. E isso a atrai de volta. Isso faz com que ela decida, diz aí o texto, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar onde tinha morado. Então Deus, na sua providência, visita trazendo pão. Deus, na sua providência, faz com que Noemi agora, que havia junto com seu esposo, com seus filhos, abandonado a terra de Judá, agora decidem retornar para a terra de Judá. Vemos aí a providência de Deus também na lealdade de Ruth. Ruth é uma moabita, de um povo diferente, de um Deus diferente. E nós vemos que essa mulher, ela decide retornar com a sua sogra. Veja que o texto vai nos mostrar que primeiro Noemi decide voltar junto com elas. Mas no meio do caminho ela diz: não, minhas filhas, não voltem comigo. A vida é muito mais amargurada para mim e não precisa ser o mesmo para vocês. Voltem para a casa da mãe de vocês. Voltem lá, vocês vão conseguir um marido.
Lá vocês vão se casar novamente, lá vocês poderão ter filhos. Voltem. Então você vê que Orfa, ela se convence do argumento humanista de Noemi, porque o argumento aqui é totalmente humanista. Veja que, de certa forma, Noemi não está preocupada com elas. Olha, ela já está vendo as consequências de sair do povo da aliança, de deixar esse povo da aliança e ir para um povo estranho. E agora ela não está querendo aproveitar a oportunidade de levar essas duas mulheres para esse povo da aliança. Ou talvez ela tivesse preocupado, olha lá, eles vão tratar elas mal, porque elas não são do povo. Mas ela poderia ter se lembrado da promessa de Deus a Abraão, que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Mas ela preferiu dizer para elas voltarem. E o resultado é que Orfa então se convence desse argumento humanista de Noemi, e ela resolve voltar para o seu povo, para o seu Deus. Só que Ruth decide ir para Israel. Ela demonstra aí uma surpreendente convicção, e ela resolve então firmemente deixar tudo para ter um novo Deus e ter um novo povo, mesmo Noemi chamando a sua atenção. A ideia no texto hebraico é que Noemi chama a atenção de Ruth quando diz assim: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Então ela está chamando a atenção de Ruth, está meio que pegando no braço assim: olha, volta para lá, você é louca de ir comigo. É isso que Noemi está fazendo com Ruth. Mas a reação de Ruth então é: não insista comigo, que te deixe, que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte me separar de ti. É aqui ela invoca o nome desse Deus, o Deus da aliança, Yahvé, e diz que ele me castigue se realmente eu não for, que somente a morte me separe de você. E Noemi então vê tudo isso, essa atitude de Ruth, e o que ela faz? Ela se cala, ela não se insiste mais. O texto diz isso, ela não falou mais, ela não insistiu mais com Ruth, e elas simplesmente foram. E o que a gente vê na sequência de tudo isso, irmãos, é a amargura e a ingratidão de Noemi. Veja que depois desses cerca aí de 10 anos, dependendo da forma como nós contamos, aí o texto fala que depois de 10 anos ela ficou ali com seus filhos, né? Seu marido havia morrido, então é mais ou menos esse tempo aí, ou um pouco mais do que isso. Depois de cerca de 10 anos lá em Moabe, o coração de Noemi agora está profundamente amargurado e azedo com a vida, azedo com as circunstâncias que Deus trouxe sobre ela. Veja que Noemi nem mesmo demonstrou uma gratidão pela atitude de Ruth. Ela simplesmente para de insistir, parece que elas seguem caladas a viagem inteira. Obviamente a gente não tem os detalhes aqui da história, né? O episódio foi cortado nessa parte e a gente não sabe o que aconteceu no restante da jornada. Mas se diz aqui, meramente nos diz para nós que ela se calou. Não houve agradecimento, não houve gratidão, não houve um abraço, não houve um beijo. O autor não coloca nada disso aqui para nós. E eu observo o seguinte: quando Noemi chega à cidade, a cidade se alvoroça, as mulheres chegam: essa Noemi, olha quanto tempo que ela sumiu, quanto tempo ela nos deixou. A reação de Noemi é bem clara, e parece que ela comete aquilo que a gente chama de ato falho aqui no texto. Veja que ela diz que ela foi cheia e voltou vazia. O que ela está dizendo no final das contas? Ruth não vale nada. Ou seja, eu estou voltando com a minha nora, pelo menos, né? Ou seja, não é nada. Às vezes a gente comete esses atos falhos, né? Minha esposa chama de sincericídio, às vezes eu cometo alguns desses assim. E ela fez isso. Em outras palavras, ela só está vendo amargura, ela só está vendo falta, ela só está vendo o mal na sua vida, não está vendo nada de bom, mesmo tendo uma nora tão leal a ela, tão disposta a estar com ela, tão disposta a acompanhá-la, tão disposta a servi-la. Então ela diz: voltei vazia,
Ou seja, Ruth não é nada, é só uma moabita. Irmãos, se Noemi soubesse quem Ruth seria na providência redentiva de Deus, eu acho que ela deveria ter tido outra atitude, não deveria? Se ela soubesse a redenção que viria através de Ruth, eu acho que ela deveria louvar e deveria beijar muito a Ruth por tudo aquilo que Deus faria através dela. Se Noemi entendesse o quão misteriosos são os feitos do Deus da aliança, ela teria um outro coração nesse momento. Mas ela ainda não entendia, ela ainda não percebia. O problema é que a vida de Noemi é uma história que está só no início de uma temporada e que, por sua vez, está no meio de uma série enorme, uma série enorme. E ela não sabe qual é o fim da série, ela não sabe onde essa série vai levar, ela não sabe o que acontecerá nas próximas temporadas, ela não sabe muito menos o final dessa série. Só que você já tem um spoiler, não é? Você já tem uma noção de onde essa história vai levar, não tem? Se você leu a Bíblia, se você conhece a história da redenção, você sabe onde isso culmina, lá na frente, nessa série. Só que Noemi não sabia. Você sabe como séries longas às vezes deixam você ansioso, né? Impaciente, inquieto, querendo saber o que vai acontecer. E Noemi só conhece parte da sua própria história ali. E ela está ansiosa. E essa ansiedade na vida dela levou ela a ficar azeda, ficar amargurada. E veja então que, por estar dessa maneira, ansiosa e azeda, ela vai definir a sua vida por meio de dois contrastes aí no verso 20 e o verso 21. Ela contrasta o seu nome Noemi com o nome Mara. Noemi significa agradável. E ela diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, amarga, amargurada. E é assim que ela define a sua vida, por esse contraste. Ela define também a sua vida por um outro contraste aí, cheia, né? E vazia. Ela diz, eu saí cheia, plena, agora eu estou vazia, voltei vazia. Às vezes na tradução acrescenta aí o termo mãos vazias, né? Para dar um sentido mais claro para a gente. Mas literalmente vou sair cheia, plena, e agora estou voltando completamente vazia. E é assim que ela define a sua história. É assim que ela vê a sua própria vida. E veja que com essa atitude, Noemi não está demonstrando nenhum tipo de arrependimento pelo pecado. E ela na verdade está culpando a Deus. É como se Deus para ela estivesse brincando com a sua cara. Porque perceba o seguinte, o contexto. Qual é o contexto da saída de Elimeleque e Noemi de Judá? Fome, havia uma fome. E então, por causa da fome, eles decidem sair. Não sabemos se a decisão foi unilateral, se os dois conversaram, ou se foi mais Noemi, não sabemos os detalhes. Mas o fato é que Elimeleque decidiu, como cabeça do seu lar, sair, mudar de cidade, mudar de país, sair do povo da aliança, ir para outro povo, porque não tinha pão na casa do pão. Só que aí, depois que eles vão para longe desse povo, Deus visita esse povo e dá pão. Aí ela fala, por que Deus não fez isso antes, né? Por quê? Parece que quando às vezes você muda de um lugar e o lugar melhora, né? Depois você sai, às vezes o problema era a gente, né? Às vezes é isso. E ela então ela vê essa situação, Deus agora visitando esse povo, dando pão, e ela retorna. Então é como se Deus estivesse brincando com ela. E ela culpa, de certa forma, e claramente o texto aponta para isso, ela culpa para Deus, e não há um reconhecimento de culpa. Quer seja a culpa dela, se ela teve parte nessa decisão, quer seja a culpa do seu marido, porque pode ser responsabilidade total dele, como cabeça do lar, e de fato é. Mas o fato é que não há reconhecimento. Ela vai dizer aí que o Todo-Poderoso causou amargura a ela. Olha só, o texto ele vai enquadrar essa ideia do Todo-Poderoso, causou amargura e causou infortúnio ou mal, e no meio vai colocar aí, Yahvé tornou a sua vida vazia, e Yahvé testemunhou contra ela. Então ele tá dizendo que esse Todo-Poderoso, que é o Deus da aliança, fez tudo isso com ela, com a sua família, com a sua vida. Ele causou amargura, ele fez ela voltar vazia, ele testemunhou contra ela,
e ele causou infortúnio, causou desgraça na sua vida. Então, o que a gente observa aqui, irmãos, é que Noemi está moída pela sua situação, só que ela não está quebrantada. Ela não está com o coração amolecido ainda. Ela ainda está se voltando contra o Senhor Deus e acusando Ele. Não vê nenhum propósito na providência, não reconhece o seu próprio pecado, a responsabilidade da sua própria família, em tudo aquilo que eles estavam vivendo. Ela simplesmente reclama, ela simplesmente se queixa. E muitas vezes nós agimos da mesma forma, irmãos. Eu e você agimos assim também. Muitas vezes nós tomamos decisões contrárias à Bíblia, quer seja contrárias a mandamentos claros da palavra de Deus, a ordens claras, por exemplo, não se casar com pessoas que não estão em Cristo. Não se casar com pessoas que não são parte do povo da aliança. É uma ordem clara da Escritura. Do Antigo e Novo Testamento você tem ordens assim. Mas a gente desobedece. Aí vem as consequências. O que a gente faz? Nem sempre nos arrependemos. Nem sempre reconhecemos nosso pecado. Nós reclamamos contra Deus. Por que Deus não salva esse maldito, esse homem? Ou essa mulher que não me deixa em paz o dia inteiro? Fica como essa goteira aqui, caindo no meu ouvido. Por quê? A gente reclama. Às vezes a gente não quebra um mandamento explícito, mas a gente quebra princípios da palavra de Deus. Ordens claras de que a gente não deve buscar a nossa própria vontade, mas buscar a glória do Senhor em tudo que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, a escolha do trabalho, a escolha da profissão, a escolha da cidade onde morar, a escolha da casa. Nós não pensamos nesses princípios, nós simplesmente escolhemos conforme a nossa própria vontade e nós sofremos as consequências. Só que sempre culpamos a Deus. Então nós recebemos do Senhor a amorosa disciplina e correção, e o que nós fazemos? Nós murmuramos. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz para nós, que nós não devemos rejeitar a correção e a disciplina que vem do Senhor, que nós devemos receber essa disciplina, essa correção, como uma demonstração do amor paternal de Deus para conosco, do cuidado de Deus conosco, de que Deus não está abrindo mão de nós. Porque, irmãos, a maior demonstração de ira de Deus é quando Deus entrega você e eu aos nossos próprios pecados. Quando Ele deixa a gente realmente afundar no pecado, se deliciar no pecado, dormir com o pecado, até que o pecado gere a morte na nossa vida. Ou seja, Deus entrega. É o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos. A demonstração do castigo de Deus, da ira de Deus, é quando Deus entrega e abandona uma pessoa. Mas quando a gente vê que Deus está nos corrigindo, colocando dificuldades no nosso caminho, fechando portas, trazendo aflição, como disse C.S. Lewis, é o megafone de Deus para nos chamar novamente, porque a gente não está ouvindo Ele, e Ele quer nos chamar. E foi assim com Ruth, foi assim com Noemi, melhor dizendo. Ela viu a aflição, ela viu a dor, ela viu que Deus estava ali com o seu povo, visitando aquele povo, dando pão, e ela resolve voltar. Só que ela ainda não está quebrantada o suficiente, como muitas vezes nós não estamos. O fato é, irmãos, que o chicote de Deus pode doer, mas Ele fere para depois Ele trazer a cura e trazer também a restauração para o seu povo. E o que nós podemos, então, perceber nessa história aqui de Noemi, de Ruth, é essa providência de Deus, essa providência carrancuda do Senhor, que muitas vezes a gente não entende, muitas vezes parece só o mal para nós, parece que a vida é simplesmente um céu fechado de tempestade, de trevas, de escuridão, de realmente, como Noemi mesmo diz, só de amargura. E o fato é que Noemi provavelmente nunca soube do propósito de Deus, desse propósito oculto do Senhor em toda a sua vida, em toda a sua história. Noemi agora, que ela mesmo se chama aí de Mara, está amargurada com essa providência divina, essa providência que para ela é carrancuda, mas ela poderia aprender com algumas temporadas antes. Sabe, se ela voltasse algumas temporadas e ela fosse lá, quem sabe, ver o povo de Deus tirando o seu povo, Deus tirando o seu povo do Egito e levando o seu povo pelo deserto. Se ela fosse lá no episódio em que o povo chega a um lugar e ali
estão com sede e chegam no lugar e a água é mara, é amarga. Não dava para beber. E o que eles fazem? Eles reclamam da providência, reclamam dessa providência carrancuda do Senhor. E o que Deus faz? Deus transforma a água amarga, mara, em uma água doce. E Deus dá a eles abundância, Deus dá a eles um oásis com palmeiras, para eles então saciarem as suas necessidades. Se Mara, Noemi, voltasse nessa história e visse, ela poderia entender que Deus podia fazer isso na vida dela também, na sua providência. Transformar todo esse amargor, essa aflição, em algo doce, em algo que curasse, em algo que restaurasse. Só que o fato é que Mara, como ela mesma se chama, ela não sabe a continuação da história. Ela não sabe o que vai ser no futuro. Ela não sabe que aquela que ela está dizendo que basicamente não é nada, que é Ruth, na verdade Ruth viria a se tornar quem? A ascendente do rei Davi. De Ruth viria o rei Davi. E da descendência de Davi viria Jesus Cristo. Então essa era a providência de Deus na vida dela. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 1, na genealogia ali de Jesus, você vai ver essa mulher na história. Lá no verso 5 diz assim: Salomão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha, outra gentílica aqui na história de Jesus. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Olha Ruth aqui. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E onde termina isso? Em Cristo. Então veja, já pensou se Noemi soubesse onde essa história iria levar? Que aquela que ela pegou no braço ali para dizer: volta lá para sua terra, mulher, fica lá, na terrinha boa, né? Se ela soubesse, onde isso ia terminar, onde isso iria levar. E veja, irmãos, nós também somos como uma Mara amargurada. Você faz escolhas e você reclama de Deus. E você sofre por causa das consequências. E o fato é que as dificuldades que nós enfrentamos são como instantâneos, fotos da nossa vida. E nós, nesses momentos de sofrimento, de dificuldade que nós passamos no dia a dia, muitas vezes por consequência do nosso pecado, outras vezes não é por uma consequência direta do nosso pecado, da nossa desobediência, é consequência da queda, é consequência de nós vivemos num mundo quebrado, vivemos numa sociedade quebrada, uma sociedade que não funciona, uma sociedade que é disfuncional, famílias que são problemáticas, e sofremos as consequências. O fato é que nós temos fotos instantâneas da nossa vida, e nós não conseguimos compreender como que essa foto daquele momento se encaixa numa história maior, se encaixa na história de Deus. E quando nós não conseguimos ver isso, não conseguimos ver onde isso leva no final das contas, nós também ficamos amargurados, ficamos tristes. E você pode pensar o seguinte: tá, pastor, mas o meu papel na história não é tão importante assim como o de Noemi e o de Ruth. Essa história lá leva para Cristo, é verdade, mas a minha não é tão importante assim. É verdade. Só que a sua história, a minha história, se encaixa ainda numa parte muito gloriosa da história. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus diz na sua palavra que tudo que acontece, o bem, o mal, e o contexto de Romanos 8 é o sofrimento. É a criação que geme, é nós que temos as primícias do Espírito, gememos aguardando a adoção. O próprio Espírito Criador, ele geme por sua criação, se identifica com ela. Então o contexto todas as coisas aqui é o sofrimento, é a dor, é a aflição. São esses instantâneos da vida que a gente não sabe como é que isso faz parte da história no final das contas. E o texto diz que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo um propósito do Senhor. Na providência dele, ele tem um propósito. E qual é o bem? Como eu sempre digo, nós sempre pensamos no bem-estar, não é?
Ah, se eu perdi o emprego agora, Deus vai me dar um emprego muito melhor. Se eu estava com um emprego de que eu recebia R$2.000, agora Deus vai me dar um bem maior, que é um emprego com R$4.000, R$10.000 de salário, R$20.000 de salário. É assim que a gente pensa, sempre no bem-estar. Mas se você for examinar a passagem de Romanos 8, você vai perceber que esse bem não é o bem-estar. Embora em muitos momentos Deus nos dê o bem-estar. Você vai perceber, isso fica claro no verso seguinte, o verso 29, é que esse bem é Deus ter nos predestinado para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está movendo todas as coisas na minha vida e na sua vida, como foi na vida de Ruth, como foi na vida de Noemi, para esse bem maior, que não é o meu bem-estar, que é esse bem de eu ser conformado à imagem de Cristo. Eu ser como Cristo, você ser como Cristo. Para quê? Para que agora nós não sejamos mais órfãos, desamparados ou pessoas solitárias no mundo, mas sejamos um entre muitos irmãos. Um entre muitos irmãos. É isso que Deus quer de nós. Então você pode não ver hoje como a sua falta de bem-estar concorre para esse bem maior. Você pode não enxergar isso, mas saiba que você precisa perceber e entender que Deus está transformando você em filho. Deus está te corrigindo, Deus está te disciplinando, Deus está trazendo os momentos e circunstâncias na sua vida para quê? Para torná-lo a imagem de Cristo. É tudo isso. Esse é o propósito da história. A história não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com Noemi, não tem a ver com Ruth. A história tem a ver com Cristo. O propósito da história é Cristo. A história é sobre Ele. Nós somos só coadjuvantes. Nós só participamos do enredo dessa história. E no final das contas, isso é um grande privilégio, porque a gente participa da história que é dele. A gente contracena com ele na história. Mas no final das contas, o grande retrato estampado na capa do filme, na capa da série, não é o meu nem é o seu, é o de Cristo. E é o que Deus está fazendo conosco. Deus quer nos transformar à imagem dele. E Deus usa essas circunstâncias. Deus usa tudo para a glória dele, para nos transformar em imagem de Cristo e para nos fazer glorificá-lo. E naquele dia, queridos, naquele dia nós vamos conhecer o filme completo. Naquele dia você vai conhecer o final da grande história. E eu sei que nós já temos vários spoilers na Bíblia, não é? Na Bíblia a gente já sabe o que Cristo vai fazer no final. Ele vai vir e vai exterminar todo o mal. A gente já sabe que Ele vai trazer uma nova criação, um novo céu, uma nova terra, um paraíso restaurado. A gente já sabe disso. A gente já tem um spoiler. Mas sabe o que eu já experimentei em alguns momentos que eu vi alguns spoilers de filmes? É que muitas vezes o spoiler não condiz com a realidade final, com aquilo que realmente está no filme. Às vezes o spoiler nos dá uma certa visão, sim, do que vai acontecer, mas ver é muito melhor. E sabe uma coisa? Participar naquele dia dessa grande história, da consumação dessa história que começa lá no Gênesis, que passa aqui por Noemi e por Ruth, que leva até Cristo e termina na sua volta a esse mundo, é que lá vai ser muito mais glorioso, lá será muito mais estonteante. Então, irmãos, assim como Mara, Noemi, você vai perceber claramente aquilo que William Cowper escreveu no seu hino. Ele diz assim: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Então, querido, saiba que por trás da providência carrancuda e às vezes azeda do Senhor Deus, tem uma face sorridente. É a face graciosa de Jesus Cristo. Ele é o fim da história. Ele é o propósito da história. E Deus está usando todas as coisas para esse fim, para esse propósito. Que você possa de fato glorificá-lo. Que você possa de fato entender isso. Para que você, ao passar por aflições, você não venha fazer como Noemi.
dizer: eu sou Mara, eu sou amargo, eu sou amarga. Mas você vem dizer assim: eu sou bem-aventurado. Apesar da aflição, o Senhor está comigo. Apesar da aflição, o Senhor está me chamando para fazer parte desse enredo, dessa grande história do seu filho. E eu realmente quero me submeter à vontade dele, à vontade soberana. Veja que tudo isso aqui começa o Senhor visitando o seu povo, trazendo pão. Mas veja que a finalidade não era dar o pão terreno. Jesus certa vez multiplicou os pães para os seus discípulos, para as multidões que estavam seguindo. E as multidões vieram atrás dele. Por quê? Porque viram um sinal e entenderam quem ele era nessa grande história? Não. Jesus disse assim: vocês não estão me procurando, não é porque viram o sinal de quem eu sou. É porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Talvez, e provavelmente foi, Noemi só voltou por causa do pão. Mas no final, essa história leva para Cristo. Ele é o pão da vida. E ao participarmos da ceia do Senhor, irmãos, nós somos lembrados disso. De que na casa do Senhor tem pão. Na casa do Senhor não falta pão. Só falta pão para aqueles que realmente abandonam os caminhos do Senhor. Aqueles que não seguem o Senhor. Então eu quero convidar você, nessa manhã, a participarmos juntos da ceia do Senhor. E ao participarmos, depois nós vamos cantar o cântico, uma versão desse cântico escrito por William Cowper. E que ao cantarmos você possa ter uma compreensão dessa grande história do Senhor. Essa história que culmina em Cristo. Peço ao pastor Jailson, aos presbíteros, para que venham à frente, para que possamos juntos participar dessa mesa do Senhor.